Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à 7ª semana de Ciências Sociais, na mesa de criminalização da pobreza e militarização dos morros. Esqueci. Dá uns recadinhos antes de começar. Para quem quiser o certificado da SEX, precisa pedir lá embaixo na mesa, põe o nome, e precisa participar no mínimo de 3 mesas da SEX. A lista de presença vai correr durante aí. No final a gente vai sortear uma assinatura da Le Monde Diplomatique e algumas revistas Cult e da Le Monde. Apresentar aqui os nossos convidados. Silvio Catiabava, ex-aluno de Ciências Sociais, ex-presidente do CELPS, editor-chefe da Le Monde Diplomatique e diretor do Instituto Polis. Marisa Pfefferman, psicóloga e veio representar a Tribuna Popular. Tribunal Popular. E o livro, ela é autora do livro, esqueci o nome. Tô nervoso, gente. Vidas Arriscadas. Desculpa, gente. E o Daí Dias, ele é servidor social, militante de direitos humanos e do movimento negro. Começar, por favor, com o Daí. Boa noite a todos. Como ele falou, sou assistente social, sou coordenador do CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social da Seccional Santos, da Baixada Santista, que vai de Betioga até o bairro do Ribeiro. E também militei no movimento estudantil, fui diretor da UNE, pela oposição, claro. Hoje eu sou militante de direitos humanos do movimento negro. Primeiro, parabenizar aí o Centro Acadêmico, todos vocês, por estar realizando uma mesa que nem essa, de um tema que é extremamente contemporâneo agora e que está tomando todas as principais páginas dos jornais aí e da mídia burguesa sob a perspectiva de quem oprime, de quem reprime. Essa questão da violência policial, ela não se resume e não se basta pela explicação contemporânea agora, Não dá para ter a discussão da perspectiva da violência policial, da violência do Estado, sem ter a perspectiva racial também, sem ter a perspectiva do corte racial, do corte étnico, porque vivemos um momento hoje aí em que se consolida cada vez mais um processo de formação de um Estado penal. E de um Estado penal que ele não se caracteriza simplesmente pela quantidade da população carcerária, que vem aumentando cada vez mais. Porque a grande mentira é dizer que nesse país a justiça não funciona. Ela funciona muito bem para o pobre, e não para a burguesia que controla o poder judiciário e os demais poderes aí. Porque tem vários estudos, inclusive do próprio Sérgio Adorno, que comprova que a questão do corte de classe e do corte racial no poder judiciário, que as duas classes que cometem o mesmo crime acabam tendo punições diferentes. Nós vemos aí, quando a gente resgata e vê a questão quando acaba a escravidão, quando os negros conseguem, depois de muitas lutas, a sua liberdade, essa liberdade entre aspas, saem da senzala, ali de propriedade do senhor, e vão para outros locais, vão construir aí novas comunidades e vão um processo de formação que acaba formando as favelas, hoje acaba formando o gueto. Então a senzala só mudou de lugar, ela continua existindo hoje ainda. Esse processo de segregação, ele continua, só que hoje ele toma outros moldes. A violência do Estado, ela continua sendo o racismo um elemento ideológico e não essa mosquinha que pica só o branco, Todos nós estamos aí condicionados a ter qualquer tipo de atitude racista, Então acaba se criando e se consolidando códigos sociais, códigos dentro dessa relação que acaba
automaticamente formando aí a figura do suspeito, né, e consolidando esse estado penal. A gente vê hoje aí a questão na Baixada Santista. A Baixada Santista ela é um dos lugares de São Paulo onde tem maior incidência de grupos de extermínio, né? O ano passado, só na cidade onde eu moro, no Guarujá, foram mortos 23 pessoas só no Guarujá, né, fora os acidentes de São Vicente, em Cubatão e em Santos. Foram presos 23 policiais, ficaram uma semana no Ramon Gomes, descansando, fazendo terapia de grupo, e depois voltaram para as ruas de novo, os mesmos. Então é importante, a partir daqui, a gente começar a refletir em alguns mitos aí, né, do que é ou não violência, né? Qual o papel do Estado dentro desse contexto, né, da repressão, o papel da polícia, né? A criminalização da pobreza, com essa questão de cada vez estar mais, quanto mais isolada, né, é uma cultura, quanto mais isolada uma relação social, mais ela consolida uma cultura própria, né? E quanto mais se consolida essa cultura própria, no seu jeito de vestir, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, mais ela se torna visível, mais ela se torna alvo. E no momento em que o Estado começa a mudar a sua estratégia da repressão da porta da fábrica e leva essa repressão para a periferia, né, o alvo continua sendo o trabalhador, né? E saindo desse discursinho vazio de classe média, porque a questão é entender o seguinte, que existem duas classes sociais: quem detém os meios de produção e quem está a serviço dele, né, quem está produzindo. Essa questão do corte econômico, embora seja um limite de segregação maior por conta da moradia, por conta do consumo, tranquilo, mas se tratando de classe, no conceito marxista, então é que ele tem os meios de produção e quem opera. Então nós vamos ter camadas economicamente médias. Tá? A grande discussão é a formação da consciência dessa classe. De que lado a gente está? Certo? E a periferia ela acabou se tornando palco realmente de limpeza étnica e de extermínio do pobre. Com a reorganização das forças produtivas, com essa questão do avanço da tecnologia, cada vez mais vem se criando um processo de uma elite operária também. E é fácil observar que essas camadas economicamente médias estão voltando de volta para os cursos técnicos, estão voltando de volta para o Senai, e as camadas econômicas estão abaixo, isso tudo continuam segregadas ao gueto. Esse isolamento coloca o jovem amigo, o jovem da periferia, como se estivesse sentado num banquinho da praça, a vida passando como um trem, e ele fica o tempo inteiro esperando ela passar para se agarrar e poder, né, para poder prosseguir. A mídia, a partir daí, começa um processo de violência da comunicação, né? O Milton Santos coloca muito bem naquele livro dele, Por uma Outra Globalização, essa questão da violência da comunicação, né? Começa a se construir um processo de medo social, a própria burguesia através dos meios de comunicação, a burguesia através da escola, que é um poderoso instrumento de propagação ideológica, né? E a partir daí a gente supera esse discursinho de que a educação, né, esse modelo de educação, a educação institucional, é o que vai levar à emancipação e à liberdade, começa a construir a partir daí essa questão de medo social, né, e de banalização conceitual, porque quando se quer dizer algo, se dizer tudo e não se dizer nada, se usam palavras como cidadania, sociedade civil, e a gente começa a questionar o que é a sociedade civil. É o sindicato, é a FEBRABAN, a Fiesp, está do mesmo lado que a gente, então a gente tem que organizar a sociedade civil, certo? Então, a gente começar a se questionar como é que a gente começa a superar esse processo, né? Que polícia que é necessária? E aí tem aquela proposta de desmilitarização da polícia, certo? Não precisa mais de uma polícia militar. Uma polícia que não pode ser julgada pela própria polícia, né? E destacar de fato aí essa questão da abordagem da policial da periferia, que primeiro atira e depois pergunta, né? O número excessivamente maior de jovens negros assassinados, mas jovens brancos. Entender e acreditar que não existe um processo racial agravante na atuação da polícia, ela é completamente equivocado. Por exemplo, e quando
o branco se assimila de códigos sociais, de elementos e de instrumentos que são utilizados, que surgem a partir da cultura do jovem negro. Por exemplo, eu moro numa favela, eu moro no Santo Antônio agora já. É um bairro assim que ele melhorou muito depois de estrutura, era muito pior, está melhorando. Ele fica, para vocês terem uma ideia, uns 20 minutos da praia, mas é um bairro extremamente periférico, né? O menino está lá, mesmo que tenha a pele clara, ele colocou aquele chapeuzinho de aba reta, aquela calça mais larga, aquela correntinha mais baixa do pescoço, automaticamente ele é suspeito. E aí primeiro se atira e depois pergunta. O CRES, né, que é o Conselho Regional de Serviço Social, ele vem atuando incisivamente contra esse tipo de procedimento, né? Então tem sido feita uma série de denúncias, né? Nós estamos, na última reunião que nós tivemos agora semana passada, decidimos pedir o desarquivamento desse processo dos grupos de extermínio no Guarujá. Em 2006 foram muitos mortos, o ano passado, o ano retrasado também. Então, nós vamos solicitar através de ofício, né, para o comando da Polícia Militar da Baixada Santista, que é o CPA e meios, o desarquivamento desse processo. Começar a realizar uma série de audiências públicas e, acima de tudo, começar a atuar junto à população, aos órgãos sociais, aos sindicatos, às associações de moradores, para de fato combater esse tipo de postura da polícia, né? O Estado, sim, é um instrumento de opressão, até porque, como dizia o Lenin, o Estado é simplesmente uma forma de sobrepor uma classe sobre outra e, a partir daí, né, utilizar a polícia enquanto cães de guarda para repelir a pobreza e para construir essa apartheid social. Um jovem da periferia do Guarujá, que é visto depois das 10 da noite no centro, é automaticamente suspeito, né? Pegamos um caso uma vez de um policial militar, que daqueles que fazem ronda de bicicleta, justiça que tem em São Paulo, acho que não tem, espancando o guardador de carro com capacete. Ele tirou o capacete, enrolou o fecho do capacete na mão e espancou o guardador, né? Nós fomos até a companhia, fizemos a denúncia, fizemos o BO e está sendo dando prosseguimento a esse processo. Então, acho que a gente pode transformar isso no bate-papo, até porque a minha experiência é muito acadêmica, está mais nessa prática mesmo, questão dos direitos humanos, e entender o seguinte, de que forma a gente pode combater a polícia, né? Esse Estado nos serve, né? Esse é o modelo de Estado que nós precisamos, um Estado que se volta contra o pobre, né? Um Estado que cada vez mais, essa polícia do PSDB, né? Essa polícia do Alckmin, que cada vez mais intensifica a sua atuação nos bairros de periferia. Quanto maior o índice de violência, que eles entendem de violência, mais intensifica a polícia, e aí a consolidação desse Estado penal dentro desse processo. Então, eu vou passar o microfone para o próximo aqui. Vou passar e a gente dá depois nas perguntas, a gente continua. Obrigado, Odair. Vou passar a palavra para o Silvio. Primeiro eu quero cumprimentar vocês, boa noite para todas, para todos. Quero dizer da minha satisfação de verdade de estar aqui. Eu já frequentei essa sala, esses prédios, o barraco, né? E fiz parte do grupo que reabriu o CEUPS quando ele estava fechado, em 1972. Ninguém tinha nascido aqui. Então, é uma satisfação estar aqui, eu quero agradecer esse convite. Eu acho um pouco marota, vamos dizer assim, a terminologia usada para identificar essa mesa. Eu queria começar comentando isso. Criminalização da pobreza, né? Vocês sabiam que o IBGE estabelece que o tamanho da família brasileira, em média, é de 3,3 pessoas? Bom, se nós atribuímos uma renda mensal per capita de R$600, essa família já entrou para os 25% mais ricos do Brasil. Com R$600 per capita, né? Então, se nós formos falar de pobreza, né, tem toda uma discussão a respeito do que é a pobreza, né? E a gente pode dizer, estamos falando da maioria dos brasileiros, seguramente, né? E mesmo a discussão da linha da pobreza é uma complicação. Eu trouxe para vocês aqui um exemplar do Le Monde Diplomatique Brasil, né, que fala sobre isso, trata desse tema. Eu acho que vai dar um para cada um. Então, na saída, quando vocês saírem da sala,
Eu vou pedir aos seus que distribuam esses exemplares para vocês terem guarda para a gente. Para vocês conhecerem o jornal, aqueles que não conhecem, porque estamos tratando desse tema. Né? Então, não é a pobreza que está sendo criminalizada, porque você não pode criminalizar 2/3 dos brasileiros. Né? São as expressões de resistência. São a forma de luta pela sobrevivência, porque nós estamos falando disso, né? Não tem tanta ideologia dentro dessa conversa, né? Mas são as formas de luta, de resistência, né? Que coletivos de cidadãos que se organizam na defesa dos seus direitos expressam na sociedade, né? Então nós já estamos fazendo um recorte. Não é todo pobre que é tido como criminoso por uma parte da mídia e da nossa sociedade, né? São aqueles que não se conformam com esse estado, né? Porque também pobreza não é natural. As pessoas empobreceram em decorrência de políticas públicas. Em decorrência, por exemplo, de uma política de impostos, não é? Que é regressiva. Cobra mais para o pobre e menos para o rico, proporcionalmente. Né? Se você ganha 10 e o imposto embutido na televisão que você vai comprar é 1, é uma coisa. Se você ganha 1.000 e esse mesmo imposto embutido na televisão que é 1, ele significa outro valor para você, percentualmente na sua renda. Então nós temos uma política de impostos regressiva, mas também temos políticas macro. Por exemplo, essa taxa de juros, né, que a nossa dívida pública, que os detentores da dívida pública recebem, que é 45% da riqueza produzida no Brasil, ela vai para 20.000 famílias. Não é para mais gente. Não é? Quer dizer, 20.000 famílias são as detentoras, através das instituições bancárias, de aplicações financeiras e tudo mais, não é? De grande parte da dívida pública. Então, quando aumenta a taxa de juros para combater a inflação, você está aumentando a remuneração dessas 20.000 famílias. E não tem um jogo que contenta muito todo mundo. Se você põe num lugar, você tem que tirar de outro. Tira da educação, tira da saúde, tira no saneamento básico. No orçamento da União, o saneamento básico é 0,03%. Está explicado por que tem inundação, porque a chuva estraga tudo, porque não tem esgoto em muitos lugares das cidades. É porque não tem dinheiro para isso. E não é que não tem dinheiro, o dinheiro foi para outro lugar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, né, é que essa pobreza é uma construção social, histórica, política, não é? Quer dizer, e o país, o Brasil, é um dos campeões, continua sendo, da desigualdade. Isso todos vocês sabem. Né? Por que criminalizar? O termo é maroto, por isso que eu estou falando. Por que criminalizar a pobreza? Por que criminalizar aqueles grupos de cidadãos que se empobreceram e que estão lutando pela sua sobrevivência, querendo mais uma escola no seu bairro, querendo um posto de saúde, querendo educação, né? Porque eles têm que ser mantidos como cidadãos de segunda categoria. Uma vez o Darcy Ribeiro, depois que chegou do exílio, estava conversando com os professores do Rio de Janeiro, no ensino público, né? E aí, como é que está o ensino público? Ah, Darcy, está uma merda, não tem infraestrutura, não tem salário para os professores, não tem treinamento. Ele falou assim, eu não acho, eu acho que está muito bom. Um sistema de ensino, não é? Que leva 2/3 dos jovens para as escolas e ensina qual é o lugar deles na sociedade, está funcionando. Então, uma coisa é a gente pensar as coisas idealmente, né, como gostaríamos que fosse. Né? E a outra coisa é perceber que essas políticas públicas, né, elas têm um recorte e elas têm interesses por trás.
Nós não estamos falando de um Estado, como o Odair falou, né? Quer dizer, que é neutro, um administrador técnico. Não é isso. Né? Ele opera a política de redistribuição da riqueza, né? Ele opera as políticas de desenvolvimento, né? Ele tem um sistema de regulação pública, né? Que não é toda vez que, vamos dizer assim, beneficia a maioria. Então nós temos duas leituras possíveis desses grupos que se manifestam, né? Uma eu já falei, são os movimentos sociais. Eu acho que, por exemplo, o MST é um grande exemplo, e já tenho dito que se não tivesse o MST, o conflito na terra, no âmbito rural, seria muito mais complicado, muito mais explosivo, muito mais radical. Porque seria o ato de desespero pulverizado, né? O movimento consegue reunir, organizar e politizar no sentido de buscar uma negociação política com o governo, né? O MST está ajudando uma sociedade a administrar essa exclusão bárbara. Mas isso não quer dizer que ele esteja sendo cooptado. Não, ele está entendendo que ele tem que fazer aquela política de pressão das ocupações, né? Mas ele também tem que negociar com o governo as possibilidades que os assentamentos tenham recursos técnicos, tenham condições de produtividade, vai por aí, né? O PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, saiu um pouco dessas pressões também, né? Então tem resultados de políticas pela pressão dos movimentos sociais. Podia falar o mesmo em relação aos movimentos de moradia urbanos, né? Eles já têm uma trajetória longa, não é? Mas eles acabaram, pela pressão das ocupações dos prédios do centro, das ocupações no centro, na periferia, eles acabaram gerando políticas, né? Em conjunto com ONGs, com sindicatos, com associações de profissionais como dos arquitetos, dos engenheiros, esses movimentos integraram uma rede, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, né? E essa rede, desde o começo do processo constituinte que deu na Constituição de 1988, né, foi propondo políticas e essas políticas foram sendo absorvidas. O Ministério das Cidades não surgiu por outra razão. Primeiro teve na Constituição de 88 um capítulo que não tinha antes, que era o capítulo de política urbana, que é o capítulo de política urbana. Daí veio o Estatuto da Cidade, que é uma lei que controla a especulação imobiliária. Daí vieram a exigência dos planos diretores, que tinham que se inspirar no Estatuto da Cidade, então buscavam a equidade, o atendimento dos bolsões de pobreza, das maiorias, né? Daí veio até o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi criado recentemente, depois de uma luta enorme, né? Que infelizmente o fundo não tem fundo, né? Então vamos pensar, né? Mas são conquistas de uma nova institucionalidade que vieram pela pressão dos de baixo, né? Tem um outro lado dessa história que é tenebroso, que me preocupa, entende? Que é um certo comportamento fascista que está aparecendo na nossa sociedade, né? Que estão... Vocês lembram daquelas pauladas dos mendigos da Praça da Sé, que mataram vários, né? Recentemente tem duas histórias aí de catadores que foram incinerados dentro dos seus carrinhos de coleta de material sólido, resíduo sólido. Quer dizer, é uma intolerância numa sociedade que não admite, não tem, né, uma convivência entre os diferentes, né? Da mesma forma os ataques homofóbicos, né? Quer dizer, esse tipo de comportamento se deve a um padrão de sociabilidade, um jeito que a gente se relaciona. Hoje em dia, quando você está numa rua meio escura e vem alguém do outro lado, você muda de calçada, né? Não era assim. Em outros países é muito pelo contrário, né? Eu tive no Canadá, por exemplo, saí numa praça, né, e as pessoas olhavam para mim diretamente e sorriam, né, e me cumprimentavam. Na primeira vez eu olhei para trás para ver se tinha alguém que eles conheciam. Depois eu descobri que era um comportamento amigável, né, de sociabilidade que aquela sociedade produziu. Esses comportamentos de intolerância, né, eles expressam também o quanto nós estamos vivendo uma sociedade apartheid, né?
A militarização não é só dos morros, é dos condomínios chiques também, né? Polícia privada, segurança privada, né? Então nós estamos vivendo uma sociedade que não está sendo capaz de conviver com essas desigualdades, né? Você olha para a televisão e fala, que legal, eu quero aquele último Nike Air, não sei o que e tal. E aquele menino pobre que tem a tua mesma idade também está querendo aquilo lá, né? Você vai criando uma ideologia de consumo, uma valorização desses padrões de consumo, de imagens, de marcas, né? Em que o contraste fica cada vez mais evidente, quem tem acesso e quem não tem, né? Eu vou usar os últimos 5 minutos, porque vocês estão falando da militarização dos morros também, né? Quer dizer, nós estamos falando evidentemente do Rio de Janeiro, nesse caso particular, que envolveu primeiro o surgimento do controle do território pelo narcotráfico, depois o surgimento do controle do território desbancando o narcotráfico de milícias, que são militares, policiais, bombeiros, aposentados e da ativa, né, que fazem daquilo um negócio. Eles controlam e vendem para você o cabo clandestino da TV a cabo, o gás, a van do transporte é deles, quer dizer, eles estão dominando o território, dizendo aqui quem manda somos nós, a ferro e fogo, não é? Ninguém está falando que 40% ou mais dos jovens que moram ali não têm emprego e não tem possibilidade de tê-lo. Isso é mais complicado, né? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que exige cada vez mais qualificação, né? Então, se o cara não estudou, não tem. E se ele não tem, como é que ele se vira, né? Então, o que o governo do Rio, no caso do Rio, né, fez foi criar aquelas unidades de polícia pacificadora. Quer dizer, tomar o território à força, expulsar esse controle privado, né, e estabelecer uma convivência pacífica. Ninguém sabe quantas unidades de polícia pacificadora o Rio de Janeiro pode gerar, porque isso tem um custo, né, e o orçamento da polícia não tem para todo morro, né. Aí eu ouvi a preocupação do Ricardo Henriques, que era o secretário estadual do Serviço Social lá do Rio de Janeiro, assisti uma palestra dele, dizendo assim, a gente vai para... O governo vai para o morro, a unidade da polícia pacificadora se instala lá, né, e depois nós vamos ficar lá pro resto da vida. Isso só resolve, né, porque é possível, né, que se a polícia pacificadora sair, né, volte tudo a ser como antes. 5 minutos. Então o Ricardo falava assim, a solução para isso é, o que aliás em Santo André o Celso Daniel já sugeria, é tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Todas as políticas. Educação, saúde, assistência social, Bolsa Família, enfim, quer dizer, vamos cuidar desse território para garantir um mínimo de direitos, né, e assegurar que as pessoas, né, não lutem de formas transgressoras pela sua sobrevivência. Só que o Estado do Rio de Janeiro não opera desse jeito, nenhum Estado brasileiro opera desse jeito, nenhum município brasileiro opera desse jeito, integrando as políticas. Nós temos uma herança de um modelo de gestão que é hierárquico, vertical, centralista, onde cada um toma conta do seu pedaço e se beneficia por ser secretário disso ou secretário daquilo. Então, quando você fala, tem que interligar as políticas naquele território de uma maneira combinada, atender necessidades básicas e urgentes, né, que estão se expressando lá e que são a origem da violência e da possibilidade da entrada do narcotráfico e tudo mais, né, a gente vê que isso não é possível. Porque você não tem uma gestão que tenha essa capacidade de integrar as políticas no território. É preocupante, mas ao mesmo tempo, eu quero lembrar para vocês
aquela churrascada do pessoal diferenciado em Higienópolis, né? Foi fantástico. Faz 10 dias, 2 semanas, uma coisa assim, um comitê de Higienópolis foi ao prefeito dizendo: nós somos gente diferenciada, chique, né? Nós não queremos que o metrô fique aqui, porque com o metrô vem os pobres. E o prefeito, o Kassab, falou: tá bom, então nós vamos estudar outro lugar, né? Mas aí pegaram, uma moçada pegou pelo Twitter essa história, né? E propôs. Então, nós que somos a gente diferenciada, não somos chiques, né? Quer dizer, nós vamos lá, onde ia ser, onde está planejado a instalação daquela estação do metrô, e vamos fazer um protesto. Nós queremos que a estação seja lá. Em poucas horas tinha 54 mil pessoas que aderiram pelo Twitter e pelo Facebook a essa manifestação aqui em São Paulo. Eu acho que, pela lógica, tem tudo a ver, por exemplo, com o que está acontecendo com a juventude na Espanha nesse momento, né? Não sei se vocês acompanharam aí a última semana, 150 mil jovens na Porta do Sol, abraçando algumas propostas que são absolutamente surpreendentes, como, por exemplo, a defesa da estatização do sistema financeiro. Nada menos, né? Então, a gente fica se perguntando: bom, como é que isso está acontecendo? Né? Que lógica é essa? Que, de repente, né, não é a tecnologia facilita isso, né? O Facebook facilita isso, o Twitter facilita. Mas você vai ouvir uma entrevista, por exemplo, eu andei vendo aquela coisa, o jornal É o País, para entender um pouco o que estava acontecendo na Espanha. Tem depoimentos assim: eu sou um jovem, físico formado, tenho 32 anos e não consegui um emprego. Tem 40% de desemprego na Espanha nesse momento, entre os jovens, né? A mesma coisa aqui. E o que surpreende, né, é que vem do inesperado, vem de onde a gente não prevê, né? A parada do orgulho gay. 10 anos atrás juntou 10 mil pessoas. No ano passado foram 3, 4 milhões de pessoas que desfilaram da Paulista até a Consolação, né? Então, eu vejo assim, primeiro, que não dá para criminalizar todo mundo. Mas o que a mídia, a grande mídia, faz é desqualificar os processos de resistência, os processos de defesa, essas lutas que são pela sobrevivência, né? Porque não lhes interessa um espaço público disputado pelos de baixo, né? E quanto às possibilidades, né, eu penso que essa discussão é muito interessante, viu? Porque nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa encontrar novas formas de representação, de participação. Muitos dos partidos políticos não contemplam as expectativas da grande maioria. Na América Latina, onde houve mudanças mais radicais, os partidos eram quase partidos-movimento, mais ou menos como o PT no comecinho, né? O MAS na Bolívia, né, era um partido, mas era um partido só, denominado assim, era uma articulação de movimentos que se expressou no campo da política, né? E eu penso que é pela política que a gente resolve essas questões, tanto a criminalização da pobreza quanto a militarização dos morros. Se nós conseguirmos inverter essa lógica de políticas que são regressivas do ponto de vista de uma maior concentração de renda, de produção da desigualdade, de produção de cidades cada vez mais desiguais, né? Inverter o sinal e falar políticas inclusivas, não só para os mais pobres, para todo mundo, melhorar a vida de todo mundo, né? Eu diria o seguinte: nós não podemos mais entrar na armadilha de discutir apenas a pobreza. Pobreza era um tema de discussão na chave de uma hegemonia do pensamento neoliberal, para tratar os bolsões dos mais pobres. Com essa fratura da ideologia neoliberal, ainda que as políticas permaneçam neoliberais, a maioria, mas fraturou-se o pensamento hegemônico, não é? A gente pode pensar em outra chave, por exemplo,
direitos para todos. É bem diferente de tratar a questão da pobreza. Direitos para todos é uma melhoria de vida para todo mundo, que inclui também os mais pobres, mas que beneficia também os setores intermediários e uma sociedade que tem que criar uma nova sociabilidade, tem que se reinventar. Nós não podemos pensar, né, que os filhos de vocês venham a ter uma sociedade herdada pior ainda do que nós temos. Então tem aí um compromisso da cidadania de sinalizar que quer mudanças e de, por exemplo, abraçar propostas, né, de uma transformação mais substantiva da nossa sociedade. Bom, era isso que eu queria para começar, tá? Obrigado, Silvio. Primeiro eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, trocando com o Silvio, com o Odair. E eu queria dizer assim, que eu falo de dois lugares, né? Eu falo como pesquisadora que discute juventude e violência. Tenho um livro chamado Vidas Arriscadas dos Trabalhadores do Tráfico de Drogas, e falo enquanto Tribunal Popular, que eu vou falar um pouquinho o que é isso para vocês. Eu achei interessante a fala dos dois companheiros, colegas, professores que me antecederam, e acho que vai ser um debate super, super interessante, por conta de que a gente aprende em nesses debates. Acho que é importante estar vindo aqui para a gente poder construir junto e pensar junto. Eu estava lá na PUC ontem, na Comuna de Paris, nessa semana que está tendo, e a angústia era essa, quer dizer, que essa semana não se torne mais uma semana, mas que tanto jovem aqui. Quando eu perguntei pro Thales, e aí, como é que foi a eleição? Ele dizia, não, eram 6 chapas de esquerda. Eu falei, nossa, por que a gente não faz a revolução? Quer dizer, que é uma coisa assim, né? Então eu não sou tão otimista assim em relação a algumas coisas, e por isso que eu vou apontar para vocês, primeiro, de que lugar que a gente, enquanto... Vou chegar no Tribunal Popular, mas de que lugar que a gente fala? A gente fala de um lugar em que, com a derrocada do bem-estar social, a partir dessa política neoliberal, não existe mais a possibilidade de pensar em direitos para todos. Que bom que isso pudesse acontecer. Mas é muito claro que com a queda do Muro de Berlim, com a impossibilidade de uma contraproposta para os trabalhadores, o neoliberalismo ele entra como a única, e o capitalismo como a única proposta e a única forma de sobrevivência. Os direitos humanos, o estado de bem-estar social, que era uma possibilidade de garantir para esses trabalhadores o silêncio, a passividade, ele não precisa mais. Tanto que, na Europa, os direitos sociais a gente não pode considerar como existindo na maioria dos países. Não é à toa que na Espanha e em outros lugares os jovens estão tentando, pelo menos, tentar a garantia dos seus direitos sociais, ou melhor, de sobrevivência. E aí um autor que nos ajuda a pensar isso é Vacan. Nós estamos vivendo num estado de punição. Na verdade, não tendo mais os direitos sociais garantidos para todos, alguns terão as garantias e os outros a punição. Criminalizar e punir não é uma política brasileira, não é uma política nacional. Tem características nacionais e eu vou apontar algumas características nacionais. Mas é uma lógica de uma sociedade que não cabe todo mundo. Cabe todo mundo numa perspectiva de uma inclusão marginal, que o professor de vocês, José Souza Martins, aponta. Eles estão incluídos, como o próprio professor Silvio fala, na perspectiva do consumo. Mesmo os meninos que eu pesquisei, que são os meninos do tráfico, ou os meninos das gangues, que eu também pesquiso, ou os pichadores, eles são lembrados na hora de consumir. Quando eles consomem, quando eles usam o seu dinheiro para o shopping, aí eles viram cidadãos, aí viram consumidores e aí são incluídos marginalmente. Fora isso,
nós podemos pensar que para essa população existe sim um Estado penal, um Estado mínimo econômico, um Estado mínimo de direito e um Estado máximo de punição, um Estado máximo de exceção e um Estado que se caracteriza a cada momento. E a cada momento a gente vai vendo as demonstrações desse Estado. E como que a gente pode estar pensando nisso, considerando que a gente não vê na mídia essa clareza de que as políticas de criminalização ou as políticas punitivas, elas são trabalhadas na mídia como uma coisa boa para a população. A questão é o medo. Eu já vou explicar um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo de Paraisópolis, que eu estive na Operação Saturação, vocês lembram? E hoje no Complexo do Alemão, que a gente teve lá. O que acontece? Que a mídia traz uma situação e a gente vive outra situação. E aí vou falar de uma coisa chamada medo. O medo sempre foi utilizado durante a história, nos mais diversos lugares e civilizações, como forte pretexto para que justificasse, legitimasse e se naturalizasse certos comportamentos, doutrinas, leis, punições violentas, desumanas e cruéis. Um bom exemplo é a Idade Média. Mas a gente pode vir para cá, né? No Brasil, os primeiros a serem apontados como pessoas dignas de se sentir medo foram os índios. Esses, além de serem denominados como selvagens, assassinos, impiedosos e canibais, ainda foram taxados como preguiçosos. Qual que fica a resposta? Um genocídio legítimo e necessário para o bom e progresso da humanidade. Após o extermínio de quase todos os índios, surgem os negros africanos, que na verdade se apresentavam como bons trabalhadores. E eram então reconhecidos e adquiridos como propriedade privada para um fim claro, já que os europeus não era o trabalho uma questão digna. Então o escravo passa a ser então o trabalhador. O que na verdade a gente vai vendo? Não são todos os negros que passam a ser criminalizados, e sim o negro rebelde, fujão, revoltado e mais ainda, os grupos de negros que se organizam para reivindicar e lutar por sua liberdade. Eram aqueles que deveriam ser temidos, combatidos e mortos para mais uma vez dar lugar à manutenção de uma sociedade justa, pacífica e ordeira. Todavia, essa situação que é a escravista, a produção escravista, então, ela não era mais compatível com o modo de produção capitalista industrial. Então, nós tínhamos que procurar um outro bode expiatório. Os novos algozes da sociedade, baseada na produção de mercadoria e no lucro extraído do trabalho excedente, o proletariado, ou simplesmente a classe trabalhadora. Na verdade, um autor chamado Rocha vai apontar do perigo generalizado e a possibilidade da criminalização, mas não só da pobreza num sentido amplo, mas do pobre. É importante a gente pensar que se existe a criminalização dos movimentos sociais, existe pontualmente a criminalização de um grupo de pessoas, hoje, que são justamente os jovens que vivem na periferia e, especificamente, o menino que trabalha no tráfico, considerando, então, que todo jovem da periferia é traficante. E é lógico que isso também, numa perspectiva nacional, é muito claro que depois da guerra, depois do término da Guerra Fria, existe uma indústria bélica que tem que continuar produzindo e tem que arrumar um inimigo. O inimigo e a metáfora do mal passa a ser o tráfico de drogas. Não é à toa aonde que são feitas e colocadas as bases militares dos Estados Unidos. Então, na verdade, a perspectiva de pensar na criminalização ou da criminalização dos pobres, e especificamente dos pobres que vivem na periferia, é uma característica hoje que a gente vive
nós vivemos hoje no Brasil. E, não só no Brasil, no mundo. Eu concordo com o professor quando ele fala que existem diferenças no modo de agir, mas fica claro que hoje a perspectiva do Estado penal para a maioria da população é uma coisa que se dá em vários países. O inimigo público número 1 passa a ser, hoje, no Brasil, o pobre. E como que a gente justifica? Como que eu posso estar falando isso? Quando o exército, que deveria cuidar justamente do inimigo número 1 da nação, começa a cuidar de um bairro. Então podemos considerar que todos nós brasileiros passamos a ser criminosos. Porque o exército, na verdade, em princípio, deveria servir justamente para lidar ou para guerrear contra o inimigo público número 1. É nessa perspectiva que nós, em 2008, consideramos que não tínhamos nada para comemorar na declaração de 60 anos da Declaração de Direitos Humanos e construímos o Tribunal Popular. O Tribunal Popular são 110 entidades do Brasil inteiro que consideram que vivemos, sim, no Estado penal. Um Estado que criminaliza, um Estado que executa, um Estado que criminaliza os movimentos sociais. E aí não preciso repetir, porque o professor trouxe um pouquinho de que como incomoda qualquer grupo que venha ressignificar ou que venha reivindicar os seus direitos. O Tribunal Popular foi construído, discutido durante 2008 inteiro, e a gente desembocou num ato simbólico que era utilizar as mesmas lógicas do Estado de Direito e utilizar dessa mesma lógica apontando como o grande criminoso ou o réu, o Estado brasileiro. Foi aí que em 2008, na Faculdade de Direito da USP, nós construímos o Tribunal Popular e acusamos o Estado brasileiro como genocida, como encarceramento em massa, e ainda na época, nós ainda pensamos nessa perspectiva, sem ter tanta certeza de que isso ia acontecer, que a gente só tinha uma experiência no alemão, que era justamente a invasão militarizada nas comunidades pobres, ou, como diz o próprio professor, empobrecidas, mas empobrecidas com uma sociedade desigual, uma sociedade que a gente está podendo apontar como capitalista. Nessa perspectiva, nós construímos esse ato e com representantes do Brasil inteiro nós pudemos trazer como nossa proposta, quer dizer, eu lembro que na época a gente julgou que só poderia acabar essa proposta com a morte do Estado burguês, a gente percebeu que isso não poderia acontecer, e aí a partir daí nós estamos nos reunindo em redes e apontando várias situações e tentando, considerando que não existe a possibilidade de pensar que individualmente a gente vai conseguir apontar uma resposta. E sim, ressignificar essa lógica a cada momento e a cada situação. Viramos então meio que um espaço de reivindicação e as pessoas passam a ver o tribunal como esse espaço de resistência. É um espaço de transformação? A gente considera que é um dos espaços. No Estado penal que vivemos, a quantidade de denúncias, Santos, Espírito Santo, e se a gente puder pensar no Brasil inteiro, elas são tão grandes que nesse momento tentar garantir minimamente que se morra menos gente parece que é um imperativo. E não um imperativo de indivíduos, mas um imperativo que só pode ser pensado na construção de rede. E nesse sentido que nós pudemos pensar e pudemos estar junto em Paraisópolis. E é um exemplo de Paraisópolis, eu posso falar mais de Paraisópolis que todo mundo conhece, depois a gente fala um pouquinho do Complexo Alemão, mas Paraisópolis foi um exemplo, quer dizer, uma polícia é uma comunidade que fica num lugar que tem uma questão de um território super valorizado. Não podemos, eu nem vou entrar na questão dos grandes eventos que vocês já estão trabalhando em outros espaços,
mas é que de repente, numa situação concreta de um abuso da polícia, os jovens e algumas pessoas da população se manifestaram, e qual foi a resposta do Estado? Saturou. O que é saturar? É colocar um policial por pessoa, quase. É o cavalo que anda, é o cavalo que anda, é os meninos que levantam a mão, porque o tempo inteiro eles estão sendo parados pela polícia, e uma lógica de que estamos garantindo a lei e a ordem, estamos garantindo políticas públicas. E eu vou dizer para vocês que não vejo diferença do Complexo do Alemão. Ontem, antes de sábado, conversando com um grande professor, eu falava, como que a gente coloca exército para uma comunidade? E o que ele dizia? Mas estamos garantindo políticas públicas. E eu posso dizer que estive lá, vocês sabem muito bem que, primeiro, eu vou discordar um pouco do professor, mas assim, Complexo do Alemão, Comando Vermelho, ele estava em a maioria das UPPs que foram, elas são justamente do Comando Vermelho. O que a gente pode ver na comunidade? E aí eu vou fazer dois paralelos. Lógico que Paraisópolis não era exército, era polícia, mas nós estamos falando de um estado penal. Tráfico, se eu quero minimamente resolver a questão do tráfico, eu tenho as fronteiras e a lavagem de dinheiro, se eu quero concretamente lidar com esse problema. Será que queremos colocar o exército dentro de uma comunidade? É a única forma? Por que só o Comando Vermelho? Por que só essas comunidades? A milícia veio depois da entrada do exército, porque vocês sabem que não dá. Milícia e tráfico, elas não conseguem conviver. Fiz questão, porque eu achei que o Caco Barcelos ia estar aqui, fiz questão de ligar para o Rio, para um grupo de pessoas que militam lá, porque o Tribunal Popular ele tem uma rede, né, de pessoas que estão no Brasil inteiro, porque assim, foram pessoas, inclusive, que trabalharam naquele programa que o Caco Barcelos fez, só que como elas não tinham, não sei o que, elas não apareceram na gravação. Eu falei, e aí? O que está acontecendo? Acabei de falar com o professor X e disseram que tem políticas públicas. E o que ela dizia? A única política pública que tem é o Sky que está lá. Eu falei, mas eu vi que tinha filme, né? Eu vi, não sei se vocês viram no filme. Não, isso é numa certa comunidade. Nós sabemos que existiam, sim, regras complexas, mas sabemos muito, como eu sei, aí eu vou falar como pesquisadora, eu conheci a maioria das bocas de São Paulo. Conheci indo, não conheci pedindo para um estagiário ir. E olha a minha característica, se eu conheço as bocas, os policiais não conhecem, nós temos que estar pensando exatamente que política de segurança pública que a gente está falando. A gente tem que levantar, se a gente quiser levantar essas questões de uma forma de verdade, nós vamos ter que pensar se é o exército que tem que entrar dentro de uma comunidade, porque eu passo a então achar que todo jovem, todo brasileiro passa a ser criminoso. Fui algumas vezes no Complexo do Alemão, a população está amedrontada. Hoje se morre pessoas, não se sabe não sabe de onde que se morre. Quem que matou? As pessoas, antigamente, quando era desacata a autoridade, as pessoas nunca era questão de preso. Hoje, em Bangu 1, as pessoas estão presas por desacato à autoridade. Os documentos, ninguém sabe, ninguém fica mais. Isso eu posso falar que acontecia exatamente no Complexo do Alemão, em Paraisópolis. Ninguém fica mais, as casas não podem ficar mais soltas, assim, vazias, porque são invadidas. Eu posso falar que em Paraisópolis, 70 ONGs, e todo mundo conivente com isso. Qual é? Eu tenho 2 minutos, mas acho que a gente vai ter o debate para estar aprofundando, que não deu para falar tudo que eu... Mas eu queria só falar de uma situação.
o que significa esse Estado penal. Primeiro, que não sei se vocês sabem, mas existe, que tudo isso está permeado como que o Estado penal se concretiza hoje no Brasil. Pelas UPPs, pelo PRONASSE, que passa a ser a grande política pública. Ao invés da gente pensar em educação, saúde, eu não acho que o PRONASSE não trabalha isso, mas a lógica é da segregação e a lógica é policialesca. E outra coisa, existe hoje no Brasil, e eu posso depois dar acesso para vocês pela internet, uma lei e ordem, que, na verdade, possibilita que o exército pode entrar em qualquer comunidade, inclusive numa universidade. Eu acho importante a gente estar pensando sobre isso, mas eu quero dizer mais uma coisa. Qual foi o resultado do processo de Paraisópolis? O Tribunal Popular foi lá, construiu uma campanha Paraisópolis exige respeito. A comunidade, mesmo com medo, sabendo que tinha a JD, que tinha o CRES, que tinha o CRP, eles conseguiram se organizar. A polícia saiu 20 dias antes. Conseguimos minimamente garantir a dignidade. Porque eles não aguentavam ser roubados, invadidos, casas invadidas. Como que é o nome disso? Eles abriam a casa com alicate. Fiz uma pesquisa, porque eu sou pesquisadora também, não só militante. Eu pesquisei cerca de, com pesquisa quantitativa, 200 jovens. E fiz uma pesquisa qualitativa com 10 jovens. E perguntei para eles como que eles veem a polícia. Esses jovens não são traficantes. Esses jovens são jovens que trabalham, que estudam, que nunca tinham tido contato com polícia nenhuma. E o que acontece depois de 5 vezes no mesmo dia ter sofrido batida da polícia e ter sido revistado? Eles falam, se eu ver um, eu mato. De que sociabilidade que a gente está falando? De que política pública a gente está falando? A proposta de criminalizar o pobre, de buscar um bode expiatório, é uma proposta de um Estado penal que, se nós não nos posicionarmos, não vai acontecer só em, sei lá, no Complexo do Alemão. Eles estão distantes. É importante nós, vocês, enquanto jovens, repensarem a que está servindo toda essa política. E mais, não podemos desconsiderar que existe sim uma política pública na periferia. E essa política é de segurança pública. Obrigado, Marisa. Antes de abrir para as 10 intervenções, eu queria dar 2 informes. Primeiro, que o Caco Barcelos estava sim confirmado para vir. O primeiro que vai falar aqui é o Irá. Bom, boa noite, gente. Me apresentando, eu sou o Irá, eu sou do primeiro ano aqui de Sociais e eu sou da juventude do PSTU. Eu quero pedir desculpas primeiro porque eu não elaborei muito bem minha fala, mas acho que a gente tem alguns fatos concretos que foram apresentados inclusive aqui na mesa que tratam justamente da questão da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais inclusive. Então, por exemplo, as UPPs foram bem tratadas aqui pela professora. A gente tem as tropas brasileiras no Haiti, isso é importante que a gente sempre se lembre do papel que o Estado brasileiro cumpre nessa política de criminalização da pobreza no Haiti também com a ocupação da ONU. E aí eu queria dividir alguns exemplos com vocês que, por uma experiência própria que eu passei. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em São Paulo tem eu não sei se só em São Paulo, mas aqui pelo menos tem uma delegacia especial para tratar de crimes de ódio. E então eles tratam de alguns grupos de risco. E no caso eu acabei passando por uma experiência com algum desses grupos de risco, isso aqui eram neonazistas, e eu fui fazer, na verdade, a denúncia nessa delegacia. E ali você tinha as pastas que tratavam de quais eram esses grupos de risco. Então estavam lá carecas do ABC, skinheads, não sei o quê, e uma das pastas, por incrível que pareça, era movimentos sociais.
Então, movimentos sociais são tratados nessa delegacia como um grupo de risco. Literalmente. E aí, outra coisa que aconteceu há pouco tempo, que é um fato concreto que a gente pode tratar desse assunto, foi no Rio de Janeiro, quando a gente teve um ato organizado pela CSP com lutas contra a vinda do Obama aqui para o Brasil, e que 13 pessoas foram presas, dentre elas 11 eram militantes do PSTU, e que foram mandadas para presídios, né? Porque no caso tinham jogado um coquetel molotov, e acho que é interessante, porque assim, talvez não na história da humanidade, mas desde o dia que foi criado um coquetel molotov, é impossível que 13 pessoas arremessem ele ao mesmo tempo para as 13 serem presas pelo arremesso de um coquetel molotov. E essas pessoas foram levadas para presídios e tiveram suas cabeças raspadas, inclusive. O que eu quero dizer com esses exemplos concretos? E para tentar terminar o mais rápido possível. Eles revelam exatamente qual que é o caráter de classe do nosso Estado. Ele é um Estado que ele é feito para uma classe. Ele é um Estado feito para a classe burguesa, digamos com palavras claras. Ele é um Estado burguês. E aí, a gente tem toda aquela discussão sobre a questão do voto e tal. Acho que isso é uma questão boa de a gente discutir, porque supostamente a classe trabalhadora ela pode ter controle dos deputados ou do presidente da República, do Poder Executivo e Legislativo, através do voto. Eu não vou nem discutir isso, porque todo mundo sabe aqui que você não tem controle efetivo nenhum sobre deputados e presidentes. Mas uma questão fundamental é, sobre o judiciário, os trabalhadores e qualquer setor da sociedade não tem qualquer tipo de controle, você não vota para quem vai ser o presidente do Superior Tribunal Federal, e você também nunca vai votar para quem são os comandantes do nosso exército e das nossas polícias. E aí, tratando especificamente da questão, foi levantado aqui, por exemplo, a necessidade de a gente fazer polícias comunitárias, desmilitarizar as polícias e fazer polícias que tivessem a serviço da própria comunidade. Isso é uma necessidade imperiosa? Ela é, realmente. Só que a mensagem que a gente quer deixar aqui no nome da juventude do PSTU é que a gente não pode fazer tudo isso que é necessário para que pare de se assassinar, de se chacinar a juventude negra, para que se invista em educação, em qualquer coisa, qualquer problema que a gente vai resolver, a gente não pode resolver através desse Estado. A nossa luta é para a gente substituir esse Estado por um Estado que seja efetivamente da classe trabalhadora. Que ela possa controlar o Estado através das suas próprias organizações, dos seus sindicatos, das suas associações de bairro, para que aí ela possa ter efetivamente controle sobre a polícia, sobre as forças armadas, para que essas instituições realmente sirvam ao seu interesse e não ao interesse de outros. Enquanto a gente permanecer com esse Estado, infelizmente, a gente vai continuar vendo chacina da juventude negra nas favelas, a gente vai continuar vendo tudo isso que acontece, que foi muito bem retratado aqui na mesa com vários exemplos. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Obrigado. Gente, eu esqueci de falar, então me desculpem. As intervenções e perguntas para 2 minutos, para garantir que as pessoas consigam falar, e as considerações finais também. Gabriela e depois Daniela. Oi, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante daqui das Sociais e sou do Coletivo Florestan e da ANEL. Eu queria fazer algumas considerações também, acho que eu vou dialogar bastante com o que a Camisa falou. Quando a gente pensa em violência, na verdade, a gente está pensando simplesmente só na consequência, né? É muito engraçado. A gente não pensa na causa. Qual que é a causa da violência? É a desigualdade social. É porque não existe emprego para todo mundo, é porque não existe alimentação adequada para todo mundo, é porque não existe habitação. Isso gera violência. As pessoas têm a necessidade de satisfazer as suas necessidades básicas de vida, elas vão acabar levando num modo que isso é ilegal. E aí, pensando nisso, a alimentação, a moradia, o emprego, são coisas que o Estado tem o dever de cumprir. É o Estado que tem o dever de garantir isso para todo mundo. Ou seja, se a gente fizer essa conexão, é o Estado que é, na verdade, o culpado da violência. Então é muito interessante que o governo do Rio também acabe querendo colocar, por exemplo, o PP justamente onde vão ser onde vão ser as vias para a Copa do Mundo. Engraçado, né? A gente já está se preparando para a limpeza, para a higiene social. E aí a gente pode pensar também, assim como a reitoria quer colocar a PM aqui no campus como um modo de solucionar a consequência e não a causa, o governo brasileiro também quer colocar as UPPs no Rio de Janeiro para solucionar a consequência e não a causa. A gente só atinge a ponta do iceberg.
Os magnatas do tráfico vão continuar lucrando com o tráfico. Isso não muda. O que muda é que o cara que é o traficante, que ganha um pouquinho de dinheirinho traficando sua droga lá, ele não vai mais ganhar. Mas o empresário do tráfico vai continuar ganhando, não se enganem. E esse aí é o que o Estado quer proteger, porque é ele que vai... esqueci a palavra. Bom, que vai dar o dinheiro para a campanha dos caras, para os caras que vão ser eleitos. É importante a gente pensar também que, cara, imagina se um dia você acorda com um traficante atrapalhando a sua vida, no outro dia você acorda com a PM atrapalhando a sua vida. Sua vida mudou? Sua vida não mudou. Na prática, sua vida não mudou. Você continua com dificuldades no seu emprego, você continua com dificuldades na sua família, mas na prática, sua vida não mudou. A PM não está ali para favorecer os trabalhadores. A PM está ali justamente para controlar os trabalhadores. E aí eu queria terminar falando que a ANEEL fez uma campanha muito vitoriosa lá no Rio de Janeiro contra as UPPs. Foi muito legal, se vocês quiserem saber mais, procurem pelo site e tal. Mas é mais ou menos isso. Obrigada, gente. Agora é o Daniel e a próxima é a Ariane. Boa noite, gente. Eu sou o Daniel, sou do 3º ano aqui das Sociais e estou na atual gestão do DCE, da USP. Primeiro, parabenizar o Centro Acadêmico aí pela semana, principalmente por essa mesa, que é um debate que a mim chama bastante atenção, né? O que eu queria colocar é sobre essa questão mais específica da militarização das favelas no Rio de Janeiro, né? Vocês colocaram aqui bastante elemento do que significa essa atuação nefasta, né, que nós todos aqui já podemos acompanhar pela mídia, até pelo filme O Tropa de Elite 2, né, que eu acho que, apesar de ser uma ficção, ilustra bem um pouco o que se passa na realidade, nos morros, né, do Rio. E vale lembrar também, isso pegando até um pouco do que a Marisa disse, sobre a relação da polícia nesses locais, né, nesses locais que já são segregados e que ela cumpre um papel ainda mais segregador, né? Eu gosto de retomar bastante uma coisa que o deputado estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, fala, né, que nas favelas, ao contrário do que se pensa, 99% da população são trabalhadores, né? Trabalhadores que acordam todo dia cedo e vão trabalhar, ter sua vida digna, e apenas 1% dessa população são os traficantes. E aí existe o discurso de acabar com o tráfico nesses lugares com a desculpa para invadir mesmo, né, as favelas, para trazer a tranquilidade lá para a classe média de segurança e ao mesmo tempo maqueia isso como um combate ao tráfico, né? E aí eu queria que fosse explorado um pouco mais aqui a relação que essas ações tem com o poder público, como se diz, o poder público institucional mesmo, o poder público, qual a relação que, eu acho que isso demonstra um pouco no filme também, mas eu acho que poderia ser um pouco mais explorado por vocês que são pesquisadores, e até pelo Daí que está nos movimentos sociais, como que isso tem ligação, né? O combate ao tráfico, a instalação de milícias e o poder público nisso tudo. Desculpa se eu ultrapassei o tempo. É isso, obrigado. Agora é a Ariane, o próximo é o Leonardo. Oi, gente, meu nome é Ariane, eu sou estudante do 2º ano daqui de Ciências Sociais, sou diretora do DCE também, compõe o Movimento Rosa dos Ventos aqui nas Sociais. E eu queria trazer algumas questões, né? Acho que a gente não pode passar por esse debate de militarização da cidade, dos espaços públicos, sem falar do que aconteceu na semana passada aqui na USP, né? Acho que tá bem contextualizado e tal, a morte do estudante, o assassinato do estudante de ciências atuariais na FEA, na semana passada, traz à tona esse debate de PM no campus ou não PM no campus. E eu, como diretora do DCE, trazendo um pouco da posição do DCE,
a gente acha que não é esse debate que tem que ser feito, né? Ou é PM ou não é PM. Porque até é bastante complicado que a gente coloque o debate colocando essa contraposição. Porque em outros momentos históricos, essas medidas tomadas, esse desespero por militarizar, achando que isso vai resolver o problema da segurança pública, tiveram consequências bastante complicadas, bastante nefastas. Então, a gente acha que não é esse o debate que tem que ser feito, né? A gente sabe que trazer esse debate nesse momento em que as pessoas estão com medo, estão com receio de vir para a universidade, estão com medo de serem assaltadas, é um debate bastante delicado. Mas o que eu queria trazer, falando um pouco da USP, né, a gente percebe a relação porque não só falando da questão da militarização dos espaços privados, dos espaços públicos, mas também dos espaços privados. Porque a USP, ainda que seja uma universidade pública, os estudantes têm uma relação com a universidade que é uma relação como se a USP fosse um espaço privado. Então, por que e também como exemplo disso, por que um assassinato, um assalto, um estupro aqui dentro da universidade causa tanto mais repercussão do que os assassinatos, os assaltos, os furtos lá fora, né? Sendo que a gente sabe que lá fora a situação não é diferente do que é aqui, muito pelo contrário, é até muito pior. E também, nesse sentido, questionar um pouco os debatedores, para que vocês possam aprofundar a questão às vezes acontece essa contraposição, né? Lugares muito militarizados e que ao mesmo tempo também são muito violentos. Então, em que sentido que a militarização, de fato, trazer a polícia de fato resolve o problema da segurança? E também questionar vocês a respeito de, então, se não é isso, quais as medidas que a gente pode ter de médio e longo prazo para resolver o problema da segurança? Aqui dentro do campus, mas também fora da universidade, né? A gente sabe que a USP não está excluída, não é uma bolha. Aliás, hoje em dia é uma bolha, mas a gente não gostaria que fosse uma bolha. Então, justamente, questionar, tanto para a USP, mas também para lá fora, né? Para o mundo lá fora. E também fazer um convite a todo mundo, eu vim aqui como diretora do DCE, fazer um convite a todo mundo que o DCE, entendendo a preocupação que é essa questão da segurança pública na universidade, está promovendo um debate a respeito da segurança no campus para o dia 2, no auditório da Poli, convidar todo mundo a participar, a entender um pouco do nosso posicionamento e também colocar outros posicionamentos, também convidar os debatedores a participar, que a gente sabe que é um tema que a mídia tem tratado bastante, é importante que a gente trate aqui dentro também. Agora é o Leonardo e o próximo é o Ale. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou do primeiro ano também daqui das Ciências Sociais. Existe uma teoria de um economista americano que chama Gary Becker, que é a teoria econômica do crime. Ela diz basicamente que o indivíduo ele faz uma escolha racional ao optar pela atividade ilegal, criminal, para obter a sua renda. Porque ele verifica ali racionalmente que no mercado convencional, no mercado comum, ele não vai conseguir obter uma renda compatível com a sua dignidade. Então, racionalmente, ele opta pela atividade criminal, onde ele vai verificar que no mundo em que ele é obrigado a consumir, ele pode obter uma renda maior e ter mais dignidade, no caso. E aí depois foi dito também pelo Silvio que não existe criminalização de pobreza, e sim a criminalização das ações de resistência dos empobrecidos contra a exploração que é feita contra eles, né? Na luta de classes, no caso. Então, a questão que eu tenho, eu queria saber, na opinião de vocês, até que ponto manifestações que a gente vê na periferia, como o tráfico de drogas, organização do crime, ou simplesmente a criminalidade comum mesmo, se elas são ações a serem combatidas pelo Estado, consideradas como nefastas, ou se são manifestações de resistência. E aí eu queria a opinião dos senhores. Alexandre e o próximo é o Thiago. Boa noite, gente. Eu sou estudante aqui do terceiro ano, sou organizado, milito na Liga Estratégia Revolucionária e eu quero colocar a discussão aqui o
o Silvio colocou a discussão de que a origem da desigualdade é fruto da política pública do Estado. E, na verdade, eu queria questionar essa lógica porque, como bem colocou o último cara que falou aqui, esqueci o nome dele, Leonardo, na verdade, o cara que vai para a criminalização, o cara que é pobre, ele é assim desde que o capitalismo é o capitalismo. Inclusive, para que o capitalismo existisse como modo de produção, foi necessário expulsar os camponeses para que eles fossem então obrigados a conseguir a sua subsistência no mercado, na compra, no consumo. Tiveram que então vender a sua força de trabalho para um empregador que, para conseguir pagar sempre tendencialmente menos para ele, precisa manter uma faixa grande da população desempregada para que o exército de mão de obra consiga pressionar o salário para baixo. Nesse sentido, fica complicado quando coloca essa perspectiva de que a desigualdade nasce do Estado, porque aí a solução para isso seria então melhores políticas públicas desse Estado. O que eu quero colocar é que, na verdade, como ele bem colocou, essa onda de movimentos que tem pelo mundo não são à toa, são frutos de uma crise capitalista que teve o seu ápice agora em 2008 com o estourar de alguns bancos nos Estados Unidos, e que isso provavelmente vai chegar, provavelmente não, com certeza vai se espalhar para todo mundo e vai chegar no Brasil em algum momento. E que se a gente chega nesse momento histórico com a perspectiva de transformar esse Estado tal qual ele a gente vai estar bastante desarmado, na verdade. Que a proposta que você colocou, que é uma das reivindicações que foi colocada pelo movimento 15M da Praça Porta do Sol de expropriação do sistema financeiro, me parece uma saída mais viável, de questionar não só o Estado como regime de organização, mas também na sociedade civil ou na esfera de produção, a divisão da sociedade em classes, que na verdade, para resolver o problema da criminalidade, da pobreza e da desigualdade, que na verdade é necessário suprimir isso. Nesse marco de entender o regime político e o modo de produção como duas coisas separadas, eu queria que vocês abordassem o que vocês entendem pela transição brasileira para a democracia, como uma transição que muda o regime político, agora mantém o que de base sustentava tanto a ditadura quanto a democracia, que é a divisão da sociedade em classes. Só isso. Agora é o Thiago e depois a Lígia. Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou do 2º ano de Ciências Sociais e eu queria começar primeiro dialogando um pouco aqui com o Silvio, né? Uma questão que ele pôs que eu acho bastante importante é a questão dos movimentos fascistas, que tem crescido muito. Esse sábado agora teve a marcha pela maconha, que depois virou pela liberdade de expressão, e enfim, eu estava lá por outros, enfim, por N motivos, e eu vi um movimento fascista organizado. Enfim, mas liberdade de expressão era um tema lá, e movimentos sociais e crescimento da liberdade eram coisas em pauta. E eu vi um movimento fascista organizado muito forte lá, e assim, quando eu falo fascista, eu não estou falando de, aquele cara tem essa opinião, não, estou falando de pessoas com suástica, pessoas carecas, alguns de terno, carecas mesmo, skinheads, em grupo grande. Bom, acho que eu já deixei claro. Enfim, mas assim, eu vejo isso como, por um lado, como uma coisa péssima, mas por outro talvez reflita uma tendência contrária que eu vejo cada vez mais crescer. Eu conversei com um jornalista que voltou do Oriente Médio, enfim, da Líbia, na verdade, e ele falou que o movimento lá predominantemente foi organizado por redes sociais. E o que eu vi no sábado, o que eu já tinha visto quanto ao churrasco diferenciado, é exatamente isso, que alguns grupos estão sabendo utilizar as redes sociais, a internet como uma arma política, e é uma arma política muito forte. No sábado, lá, a única coisa que eu conseguia pensar é que, de certa forma, o Burke tem razão, né? Porque quando ele falava da Revolução Francesa, que você tinha aberto uma porta que não se fechava mais, eu acho que é o que acontece agora. A gente abriu uma porta que não se fecha mais. Eu não vou me estender muito.
Eu queria pôr que, assim, eu concordo com a Lê que boa parte dessas crises tem a ver muito, intimamente, com a esfera econômica, mas eu acho que vai muito além dela. Eu acho que não dá mais para pensar só isso reduzido a uma esfera econômica. Tá que muita coisa pode ser resultado dela, mas eu acho que o mundo que a gente vive, mesmo que de forma dissimulada, ele permite que a gente expresse baixinho, tá? Não muito alto, mas ele permite que a gente expresse, ou pelo menos nos treina para expressar algumas, isso assim, para, não em geral, mas assim, classe média e média alta, para expressar algumas coisas, para ter opiniões discordantes, mas assim, não discordantes concretamente, eu digo, ele gera uma multiplicidade de ideias muito mais forte. O poder hoje em dia ele é muito mais difuso, ele é presente, mas ele é difuso, dissimulado, né? E de certa forma, várias opiniões pessoais até, que se estendem para a esfera política, têm se colocado no Facebook e em redes sociais. Eu acho isso importante. Eu queria pedir para vocês comentarem um pouco desse papel das redes sociais. Bom, acho que eu fui muito extenso, muito prolixo, enfim. Estou um pouco nervoso, mas obrigado, gente. Agora é a Lígia e depois a Juliana. Boa noite, gente. Queria primeiro agradecer a mesa e parabéns à questão do centro acadêmico, fazendo uma atividade bastante enriquecedora. Estou no 5º ano de Geografia e acho que minha provocação vai mais nesse sentido geográfico, né? Hoje a gente tem uma produção do espaço que divide muito o centro da periferia, cria uma periferia que aglomera as pessoas e as famílias de uma maneira muito miserável, configurando famílias de baixa renda, com péssimas condições de vida, né? A professora citou muito bem a questão de Paraisópolis, tem um projeto lá de pessoal do direito, então a gente vê isso todos os finais de semana lá. Eu queria mais saber a opinião e as considerações do Odair e do Silvio quanto como essas formas de organização das comunidades, como essa organização coletiva ela pode de fato se configurar numa luta para além da própria periferia, como ela pode atingir esse centro dessas metrópoles, dessas densidades, por uma condição de vida digna que ponha em xeque essa criminalidade. Agradecer ao Silvio pela gentileza de ter vindo aqui, foi ampura, etc., mas conseguiu arranjar um tempo para vir aqui. Ao Odair, que se deslocou da Baixada Santista até aqui também nessa noite. A professora, por ter abandonado os alunos e ter vindo até aqui. Eu queria fazer primeiro uma consideração que eu tenho particular interesse sobre, enfim, esses movimentos conservadores que tem. Acho que a gente que mora em São Paulo tem uma percepção um pouco, não sei, um pouco diferenciada assim, sobre isso. É evidente que porque a gente está na megalópole brasileira, como diz bem a antropóloga Eunice Durman, é na metrópole, no nosso caso, na megalópole, que as diferenças da sociedade elas ficam mais evidentes. Nesse sentido, eu fico pensando como essa guinada conservadora se dá assim na cidade de São Paulo e até mais no estado. A gente passou no começo dos anos 90 com aquela questão de políticas públicas de resolver o problema da cidade de São Paulo é botar a rota na rua, né? Então, para resolver todos os problemas, enfim, todo mundo vai poder ter educação com tranquilidade, vai poder ir para o seu trabalho com tranquilidade, a gente colocando a rota na rua. Hoje em dia, eu acho que, por acaso, assim, quer dizer, não por acaso, o episódio da semana passada do estudante que foi assassinado aqui na USP, ele não traz a rota na rua, mas ele quer, de todo jeito, transformar ou seja, foi um momento que escancarou a necessidade de, agora sim, né, gente, alguém morreu na USP, já que ninguém morre nunca aqui na favela São Remo, a 1 quilômetro de distância da Faculdade de Economia e Administração daqui do nosso campus, agora a gente precisa trazer a PM para dentro da faculdade. E aí eu acho que isso tem outro viés, que é além da questão conservadora, que é também de transformar questões absolutamente políticas em administrativas, ou seja, a gente toma decisões administrativas, a gente precisa de bons administradores para lidar com a política brasileira, e eu acho que essa é a maior tendência e o grande erro do conservador e daquele que foi
por acaso não, mas aquele que está dentro desse, né? Ou seja, pensar em todas essas questões de, não, a gente consegue administrativamente dar conta desse problema. E acho que nesse sentido outras políticas sociais, tipo Bolsa Família, também estão dentro desse grande pacote, assim, né? Então talvez, não foi muito uma questão, mas a gente pode talvez debater um pouco sobre isso. Obrigada. Agora é o Caetano e por último a Bárbara. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Sou o Caetano do 4º ano aqui das Sociais. Bom, queria colocar 2 questões rapidinho. Deixa eu ver por qual eu começo. Tá, pode ser. Seguinte, a gente está discutindo muito... Praticamente a gente está discutindo guerra aqui, né? A gente está discutindo uma sociedade que se militariza mais dos 2 lados. A sociedade civil, o Estado, e essa chave ficou bem, né, destacada no debate. E daí eu queria propor uma questão de paz para a mesa, que ela comentasse. Que eu estou ficando cada vez mais incomodado em escutar paz e democracia por aí. Os nomes dos partidos vão cada vez mais à esquerda e as linhas políticas cada vez mais à direita, né? E democracia cada vez mais entra na boca de qualquer político e de qualquer política pública, e a paz também. E daí assim, esses dias veio um cara me vender um livro de receitas, uma camisa do Gandhi. Eu não queria comprar o livro de receitas. E daí ele ficou falando muito que Gandhi era paz, etc. E daí eu falei para ele que o Gandhi, quando era um advogado na África do Sul, ele era um defensor do apartheid, né, como uma expressão material das tendências religiosas dele. Daí ele decidiu parar de me vender o livro. Então assim, justamente, a paz, eu acho que ela mascara muito. Eu não acho que a paz é os 2 lados levantando uma bandeira branca. Eu acho que a paz é um dos lados levantando uma bandeira branca e o outro vindo para cima, né? Dependendo da forma como a gente entende. Então eu queria que a mesa comentasse que preço que o povo paga pela paz que a gente vê sendo tão reivindicada na TV. E a outra questão que eu queria colocar, dialogando inclusive com a fala da Ariane, no fundo eu acho que a gente concorda, mas é só para uma coisa que eu realmente acho importante nesse momento. Eu acho que a gente não tem tempo para problematizar que a gente não deve se posicionar claramente entre PM sim ou PM não. Eu acho que a gente tem que se posicionar pelo não a PM no campus nesse momento, porque o debate não é integridade física sim ou não, ou segurança sim e não. O debate é uma polícia que quebrou o nariz com um chute de coturno de um amigo em comum que eu tenho com o Odair. É a polícia que prendeu um amigo nosso na Marcha da Maconha. É essa mesma polícia que está vindo aqui para dentro. Então eu acho que, no fundo, eu acho que a gente concorda. Eu queria aproveitar essa sala cheia para deixar esse recado que... Gostaria até de perguntar a opinião das pessoas da mesa sobre isso, embora eu desconfie, né? Mas nesse momento eu acho que é importante sim, se tratando de PM, a gente ter um posicionamento de não claro, escarrado, e deixar para mostrar para quem queira ver. Obrigado. Bom, 1000 questões, né? E 1000 afirmações. Bom, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar pela perspectiva de o que significa essas redes sociais. Na perspectiva do que significa essas mobilizações no Egito, na Tunísia, na Líbia, na Espanha. O que vai significar vai justamente depender do que vem depois. É muito delicado a gente trazer a questão das redes sociais só como uma perspectiva de transformação. Eu achei muito interessante quando você traz do que a gente quer transformar. Eu acho que a gente vai ter que levar em consideração o quanto que isso é importante, mas a gente tem que saber que hoje as coisas tendem a ser cooptadas o tempo inteiro. Senão, o que aconteceu no Egito, super importante que aconteceu, mas como resposta, um grupo não organizado, estamos falando de militarização, o exército toma conta. Se a gente não puder pensar que essas organizações, que esses grupos e que esses movimentos, que são super importantes ao não do que está acontecendo, se eles não se organizarem no sentido claro do que se quer e de que sociedade quer, o que vai acontecendo? O que já tem acontecido é que esses grupos são simplesmente estarrecidos como um grupo de jovens que se manifestaram e que foi importante. Eu acho que é importante vocês, eu sou só uma psicóloga, vocês como cientistas sociais,
e como jovens, perceberem que o alvoroço que está acontecendo é uma coisa importante. Mas se a gente não tiver uma reflexão da sociedade, e se a gente não puder estar pensando, e aí na minha perspectiva teórica, de que sociedade, que nós estamos questionando o capitalismo, e nós não estamos questionando uma reforma que não dá mais para reformar, a gente vai de novo fingir que está fazendo um movimento. E é nessa perspectiva que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que existe a expressão, né? Que existe liberdade de expressão. Achei interessante quando você traz assim, existe expressão para uma classe média, alta. Sim, para garantir o status quo existe expressão sim. Mas é importante pensar, por exemplo, que hoje nós somos uma das maiores marcha gay, como é que é? Só que, na verdade, hoje, no Brasil, a cada 72 horas morre um homossexual. Ou a gente pensa que esses movimentos, aqui estão, isso é uma preocupação muito do Tribunal Popular, é o que a gente quer com os movimentos sociais. A gente sabe que os movimentos sociais, eles tendem a se esgotar quando as reivindicações dele são atingidas. Os movimentos sociais que buscam só... E eu lembro quando as pessoas dizem como que a gente pode pensar numa real transformação. Fica muito claro que quando a gente está falando de uma criminalização dos pobres, a gente está falando de uma sociedade de classes desigual e que, como volto a falar, um Estado penal. Nós não podemos ficar simplesmente entusiasmados sem entender o que isso pode significar. E quando o colega fala, e se vier para o Brasil, o que vai acontecer? Se a gente não estiver minimamente entendendo para que lado a gente está, a gente simplesmente reforça a situação e o nosso inimigo fica a polícia, fica o indivíduo, fica o policial. E a resposta de qualquer... Nós fizemos uma audiência pública sobre a questão da segurança pública, e a grande questão dos grandes... Até o Alckmin hoje pediu desculpas pelo que está acontecendo, com o que aconteceu na Marcha da Maconha. Então a gente tem que estar pensando assim, nós estamos questionando a polícia ou a militarização desses lugares, desses espaços, tem uma lógica de justamente garantir por todas as garras a manutenção do capital na mão de quem tá. E aí eu queria só assim, depois eu queria fazer assim, quando a Gabriela fala que a ANEEL fez uma campanha em relação aos UPPs e foi vitoriosa, até queria saber, porque nós estamos tentando fazer o Tribunal Popular lá no Rio e o medo está tomando conta de cada um dos indivíduos. A gente está com os maiores movimentos sociais lá e a gente não consegue fazer nenhuma mobilização. O pessoal está com medo de dizer o que significa o complexo do alemão. A relação, o Daniel traz, né, essa questão do combate, da relação entre a questão do tráfico, milícia e poder público. Gente, eu disse duas coisas que eu acho determinantes. Um é a lavagem de dinheiro. O tráfico só pode existir na perspectiva da lavagem de dinheiro. Outra é a questão da entrada e a questão da entrada do tráfico, da droga, e a questão justamente da polícia que deveria servir para garantir essa ordem. Essa polícia é totalmente miscuída com essa relação. O tráfico existe, não vou dizer que é um crime organizado no sentido de que alguns políticos, alguns teóricos dizem no sentido de pensar que existe uma máfia, mas é organizado no sentido de que o Estado está com a mão todinha dentro dessa lógica. Não estou dizendo que é o prefeito, o presidente, mas eu estou dizendo que corrobora com esse discurso. Se a gente quiser levar radicalmente essa discussão, nós temos que levar em conta essas relações. Então a gente vai ter que escolher. Bom, quando você fala de uma... Deixa eu ver, Leonardo. Então, Leonardo, olha, eu vou dizer o seguinte. Existe um autor chamado, um psicanalista chamado Caligares. Está dizendo que a lei existe. A lei, ou a sociedade existe, eu me sinto incluída quando eu faço parte dessa sociedade. Os jovens, negros e pobres nem se sentem dentro dessa sociedade. Então não dá para dizer se eles são infratores. Então essa coisa de jovem, conflito com a lei, eu questiono. São jovens que só, como eu falei anteriormente, só são reconhecidos quando são consumidores. Ou, eu acho que aquele que vocês não devem conhecer, porque é da minha época,
aquela música do Meu Guri, do Chico, que vai dizendo: ele disse que um dia ele chegava lá, e ele chega quando ele é morto, e aí ele vira notícia de jornal. Então, na verdade, essa discussão da perspectiva, se é ou não é, eu acho que a gente tem que estar pensando numa questão maior do que significa essa total invisibilidade desses jovens ou dessas pessoas e a total visibilidade nessa perspectiva de quando ele é criminalizado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não dá hoje para pensar que as mentalidades não estão quase que totalmente cooptadas. E nós temos que fazer um exercício muito grande para ressignificar essa lógica. É importante estar aqui, num lugar que nem essa universidade pública, a melhor, porque vocês sim são seres pensantes, no sentido de que tem esse tempo para refletir, e vocês têm uma responsabilidade frente a isso. Eu acho que é importante falar da questão, acho que é super importante o que a Joana traz. Aí tem várias, né? Eu queria também falar, quando vocês vão falar da questão da polícia, gente, vocês esqueceram quem bateu em vocês na greve? Vocês esqueceram? Quando ocuparam, quem que bateu? Não foi a própria PM? Parece que se esquece, parece que são outras pessoas. Eu acho que a gente vai ter que estar pensando claramente, eu acho que é importante acontecer. E não é à toa que alguns jovens querem proteger, e eu acho que é legítimo essa proteção. Mas é importante pensar quem que matou, e não é da época de vocês, quem matou o menino da São Remo, quando quando ele estava, não sei se vocês nem sabem dessa situação, você sabe por que foi proibida a entrada das pessoas aqui? Foi um menino da São Remo que nadava na piscina do CP, e o cara não sabia, ele matou o menino, o policial. Então, assim, o que nós estamos alimentando um monstro. Temos que pensar na sociabilidade daqui, temos que pensar no encarcelamento, e vocês sabem melhor do que eu, das próprias unidades, temos que pensar na convivência das relações que existem aqui. Sim, eu acho que sim, mas a resposta da punição é uma resposta que corrobora com o discurso vigente de, na verdade, um virar o inimigo do outro. E nesse sentido, Jurandir Freire, que é outro psicanalista, vai falando da cultura da violência. E ele vai falando alguns elementos, a desigualdade social, como vocês mesmos apresentaram. Ele vai falando da cultura em que eu não consigo mais perceber o outro, e que eu não respeito mais as regras. Mas o mais importante, que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é quando eu não sei mais o que é real e o que é virtual. Eu passo a considerar o outro como meu inimigo em potencial. E aí a violência passa a ser o meu elemento, eu agrido antes de agredir. Colocar a PM aqui pode implicar que vocês passam a se considerar inimigos, no sentido de se proteger entre si. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Paz e democracia. É que ele falou tinha 2 minutos. Eu acho que a discussão de paz e democracia, a gente está dada, né? Se a gente está dizendo o tempo inteiro direitos para quem? Nós estamos falando de paz para quem, né? Eu acho que, na verdade, foi muito interessante. Quando o Vinícius, né? Sofreu aquele. Vinícius. Sofreu, eu achei muito louco, porque foi aí, quando o Vinícius sofreu aquele abuso da polícia, a gente voltou à nossa história do Comitê contra a Genocídio da Juventude Negra. Porque como ele respeito muito o Vinícius, mas um menino de classe média sem social, todo mundo quer a mesma coisa. Eu acho que a gente vai ter que estar começando a pensar que foi na Passe Livre, foi uma passeata do Passe Livre, e aí ele foi agredido pela polícia. Que foi, na verdade, o importante, porque pessoas que não... Porque assim, na verdade, a gente fala, tem o discurso, 6 chapas da esquerda, mas eu não sei se a gente consegue se perceber como
fazendo parte da mesma sociedade do menino da periferia que é morto. Quando a coisa fica muito mais perto, a gente se identifica e aí talvez a gente ressignifique a história de outra forma. Nesse sentido, infelizmente, foi bom o que aconteceu com Vinícius, porque um grupo de pessoas que não discutia isso, não o que aconteceu, mas a reverberação disso, porque na verdade a gente poder discutir mais perto uma situação que não tem a ver só com o menino que vive, mas sim com uma mentalidade realmente totalizadora. Eu não sei, como eu estou indo muito... Eu não sei quem que falou do fascismo. Eu acho que sim, eu acho que alguns autores, como Adorno, vai dizendo justamente a sociedade capitalista que padroniza, que impede o diferente e que, na verdade, essa perspectiva de impossibilitar o diferente, o outro tem que ser exterminado para garantir a padronização e para garantir o poder. Então não é o indivíduo que é fascista, é uma lógica para garantir quem está no poder. E aí eu fico pensando de que democracia que a gente está falando. Em nenhum momento eu estou falando que não tem que ter. Mas a gente tem que pensar o que aconteceu durante esses anos que a gente está vivendo, depois da ditadura, e pensar um pouquinho o que aconteceu com os movimentos sociais, o que aconteceu com as lideranças que foram cooptados. Cadê os movimentos sociais que brigaram por tudo isso que o professor estava falando, que foram coisas muito importantes? De que democracia a gente está pensando quando os conselhos são feitos por representação? E que, na verdade, os conselhos são sempre ONGs que vão estar, já estão totalmente... São ONGs que têm que ter CNPJ, quer dizer, de que possibilidade de democracia a gente está falando quando vocês mesmos falaram dos deputados, mas que sim, temos que nos organizar. O fato de estar tão pessimistas, você é muito pessimista, o fato de estar tão pessimista, de buscar fazer uma crítica radical, é na perspectiva de que a gente saiba e não se iluda que os movimentos, eles têm que ter um objetivo claro. Na perspectiva do tribunal, é uma perspectiva de contrapor à sociedade capitalista. Todos os movimentos sociais que busquem contrapor uma sociedade desigual e uma sociedade de exploração, esses movimentos estão buscando ressignificar. Os olhos das mulheres que puderem estar pensando, não uma perspectiva só de elite, mas uma perspectiva de entender a mulher trabalhadora, os grupos homossexuais, os movimentos negros que puderem deixar de pensar, ou começarem a pensar justamente essa relação do individual para o total, para o global, é justamente essa perspectiva que a gente se propõe a pensar. Obrigada. Obrigado, Marisa. Passar a palavra para o Silvio. É muita coisa, né? Então, eu acho que dá para fazer alguns comentários. Mas eu estou impressionado com o interesse de vocês, com a politização do debate, né? E eu estava tentando pegar um fio, vamos dizer assim, que pudesse de alguma maneira juntar as intervenções. O que está me aparecendo é medo. Curioso isso, né? Medo do movimento fascista, medo da PM, medo do narcotráfico. E isso é uma produção social também. Alguém me passou aqui um negócio sobre o papel da mídia na opressão, né? Esses programas de rádio e televisão, por exemplo, que são a polícia perseguindo bandido, essas coisas, isso é uma educação cívica. Vocês acham que isso acontece em cada esquina, a partir da visão da televisão desse jeito. Não é bem assim, né? Eu tive, por exemplo, a oportunidade de analisar um negócio que foi chamado de psicodrama da cidade. Na época da prefeitura da Marta Suplicy, teve uma iniciativa que fez 120 grupos de psicodrama com cidadãos da cidade. E tinha umas coisas curiosas. A praça, se fosse bem cuidada, iluminada, né, bem transada, era um lugar de recreio. Se a praça não tivesse essa iluminação, não tivesse cortado a grama, não sei o que, era um lugar de bandido. Né? O metrô, ninguém depeda. Porque o
metrô é novo sempre, está funcionando legal, apesar da saturação e tal, mas é um sistema que oferece um bom serviço para o cidadão. O que eu tiro, vamos dizer assim, desses casos que eu estou contando é o seguinte: se esta sociedade me trata bem, eu também trato bem essa sociedade. Se a praça é um lugar bem cuidado, eu vou utilizá-la como um espaço de confraternização, de brincadeira, eu levo meu filho lá, não sei o que mais e tal. Se a sociedade me trata mal, a minha resposta também é desse tipo, né? Eu não sei, não vai dar para fazer considerações mais particulares, mas, por exemplo, a Marisa lembrou muito bem a reitora chamando a PM contra o movimento dos estudantes aqui na USP. É um absurdo. Não sei se vocês leram, eu escrevi no jornal sobre isso, dizendo que era um absurdo, né? Questão do tráfico. A questão do tráfico é super complexa, não é tão simples, não. A polícia está envolvida, os parlamentares, muitos deles, muitos empresários, quer dizer, vocês não vão pensar que isso fica na favela, que é uma ingenuidade, entende, né? E é uma grana do tamanho que a gente não tem uma dimensão, né? Como combater isso? Eu acho que nós temos sim que combater os traficantes. Não é achando que eles estão fazendo um movimento de resistência. Não, né? Mas eu acho que tem que ser tratado de uma maneira diferenciada as coisas. Eu também escrevi já faz tempo, eu tenho essa posição, eu sou pela legalização da maconha. Eu acho que se você tirar do circuito do crime, né, certas coisas que não fazem mal, né, você está diminuindo o poder dos traficantes, né? Então, queria também dizer o seguinte: a gente tem um diálogo aqui em que vocês apresentaram em alguns momentos modelos, né? Quer dizer, a discussão do Estado, por exemplo, né? Que Estado nós queremos? E tem uma situação hoje muito particular, vamos dizer assim, no mundo, né? Depois do fim da crise financeira de 2008, né? O papel do Estado está em discussão de novo, né? Tanto é que